para, Senhor, meditar na tua palavra. Senhor Jesus, abençoa cada uma dessas famílias que estão aqui. Deus Pai, Todo-Poderoso, ilumina a nossa mente, nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, muito discernimento espiritual, para que nós venhamos entender, ouvir a tua palavra e compreender, Senhor. Que Deus Pai, Todo-Poderoso, abençoe todos nós. Eu já agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Feliz. Vocês estão com frio? Não. Não? Não. Então, liga aí, irmão, isso, por favor. Eu acho que tem gente com frio. Aí vai dar frio. Tá bom. Então deixa o Também eu acho que tá bom. A pergunta não é essa, pô. A pergunta é: tem alguém com calor? Aí vai dar frio. A maioria deles não. Então deixa, irmão, isso. Deixa tá se enrolando. Deixa que o pessoal ali tá com frio. Tem alguém com calor? Desligaram? É. A pergunta é: Baixa mais. tem alguém? Só pra lá, ele tá só pra É lá. porque tem que. Deixa assim. Tem alguém com calor? A pergunta é essa: tem alguém com calor? Eu. A ventilação tem que ir, porque tem que ir pra senhora de lá. Isso aqui não vai não. Vai, chega aqui. Chega Só tá só pra porta ali. Ô, irmãos, quero agradecer a Deus. Eu acho que a maioria tinha saído domingo. O seu. Minha mente é horrível para decorar. O esposo da Dona Lourdes, o seu Geraldo. Geraldo não. Adeildo. Seu Adeildo aceitou Jesus aqui no domingo. Na sexta-feira tinha sido a esposa dele. Glória a Deus por isso. E ele disse que fica muito feliz quando ele está aqui com a gente. Você diz amém? Amém. Maravilha, rapaz. Que bênção. Glória a Deus. Tá sem ponto? A minha esposa botou outro caderno, eu não sabia. Que bênção, rapaz. Olha. Trabalhou em papelaria, não sabia. É. A nossa revista hoje vai falar sobre os dons e os frutos do Espírito. E o fruto, aliás, os dons e o fruto do Espírito. Primeiro, o que são dons? Dons são capacidades que Deus dá a alguém para que esse alguém faça determinada função na igreja, vamos dizer assim, já que a gente está na igreja. Alguém tem mais de uma capacidade, outros têm uma capacidade, mas independente de quem tem duas, três e outro que tem uma, o importante é que a capacidade que Deus lhe deu, a gente consiga fazer, nós consigamos fazer com excelência. Então, se eu faço para Deus com excelência, independente do que seja, Deus vai receber e vai me recompensar. Dando esse rápido análise, eu queria que vocês entendessem algo. Cada um de vocês tem uma capacidade dada por Deus, um dom dado por Deus. Aí tem gente perguntando aí na cabeça: eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual foi a capacidade que Deus me deu. Mas queira Deus que daqui por terminar dessa revista, dessa lição, você possa saber. Inicia aí, todo mundo vai ler um pouquinho hoje. Tópico 1. Em nosso relacionamento com Deus. A frutificação é o resultado natural de uma vida que está unida a Cristo, pela fé. Sobretudo, se colocarmos em destaque as palavras de Jesus. A analogia que ele faz do fruto em seu ensino sobre a videira, as varas e a boa colheita, lembra-nos de que sem Cristo e sem o Espírito Santo nada podemos fazer. O fruto do Espírito possui 9 qualidades que ajudam o cristão a desenvolver melhor seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Destes, o amor é o primeiro e o mais importante. Ou seja, Deus dá a gente, irmão, diz, capacidade ou dons
para que a gente possa trabalhar para Ele. E a lição está dizendo que o mais importante dessas capacidades que Deus nos dá é a capacidade de amar. Caramba! Já começamos a aprender daí. Deus nos dá a capacidade de amar. Uma pergunta que não precisa você me responder. Responda para você mesmo, no seu pensamento. Você, eu, nós, será que temos a capacidade de amar? É uma coisa importante, porque muitas vezes a gente tem a capacidade de se irritar, ter raiva, mas de amar. Mas é uma capacidade que Deus, eu digo a você, que é uma das primeiras capacidades que Deus dá para a gente. É a capacidade de amar. Prossiga. 1.1 Amor. O amor, ou caridade, é a primeira e principal virtude observada no fruto do Espírito, pois só é verdadeira a espiritualidade que tem como ponto de partida o mesmo sentimento altruísta e inabalável que Deus tem pela humanidade. A lição está dizendo que o mesmo amor que Deus tem, ou Deus continua tendo, ou Deus teve pela humanidade, Ele também deixou para a gente. Né? Vocês acreditam nisso? Eu confio na mãe minha. Então, entenda, irmãos, nós conseguimos amar um amor parecido com o de Deus. E se eu amo como Deus ama, meu amigo, é fantástico. Como diz a história, né, pastor? Cada qual tem sua, cada qual tem seu. 1.2 Alegria. É assim. Alegria ou gozo significa regozijo e satisfação, os quais são motivados pela presença viva do Espírito Santo. Cristãos frutíferos não perdem tempo com infinitas reclamações ou queixas, alicerçados na certeza da salvação proporcionada por Jesus. Eles se mostram contagiados pelo prazer de estar em comunhão com Deus e pela certeza de que estão cumprindo sua vontade. Irmãos, quem tem amor tem alegria. Você já viu pessoas que elas 24 horas vivem mal-humoradas? Ô irmão, Pai do Senhor, meu querido, que foi? Você está bem? Estou nada bem hoje. A alegria, entenda, não significa que a gente, quem tem alegria, está feliz todo o tempo. Isso é conversa. Tem momentos que a gente amanhece triste, chorando, amanhece assim para baixo. Tem momentos. É normal, por quê? Porque a gente é ser humano, a gente tem esse negócio aqui chamado carne. A gente é ser humano. A gente nasceu anjo. Então, tem momentos que a gente tá meio assim, rapaz. Tô bem hoje não. É normal. Agora, toda semana, todo mês, todo dia, todo culto, você tá parecendo que tá, é um delegado da polícia que está investigando um crime. Porque antigamente tinha-se uma ideia que crente é aquele tipo de gente que chegava num ambiente assim. Pai, senhor, meu irmão. Oi, senhor. Como é que o senhor está? Estou bem, graças. Crente não é isso. Crente transmite alegria, crente dá alegria. Crente é aquele tipo de pessoa que quando as pessoas chegam perto deles, rapaz, é bom estar perto do fulano, né? A gente chega, fica feliz, fica alegre, fica contente, a gente muda o clima. Meu Deus, eu quero estar mais vezes perto dele, perto dela. Crente transmite essa alegria. Filipenses 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai, alegrai-vos. Muito bem, irmãos. Alegrar-se no Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao problema. Por que o crente precisa estar alegre? É pastor com problema. Eu estou com gastrite, eu briguei com meu marido, eu discuti com meu filho, eu bati na minha cachorra, eu estou
Eu não estou alegre não, porque eu estou perturbado. Irmão, mesmo meio de dificuldade, você tem que conseguir ficar alegre. Por quê? Porque todo o processo mal-estar que você passa, toda luta, toda guerra, todo crente sabe que é um momento. Hoje está, mas amanhã Deus pode mudar o meu quadro. Deus pode mudar a minha situação. Deus pode mudar o clima da minha vida. E a Bíblia diz, no dia da tua angústia, se te mostrar triste, serás perdedor. A tua força era pequena. Né? Terá pouca força. Então, Verdade. tem que mesmo na pouca força se mostrar feliz. Né? E a alegria não depende das... Quer dizer, para o cristão, a alegria não depende das circunstâncias. Porque a nossa alegria vem de Deus. A razão da nossa alegria é Jesus Cristo. Né? Depende de Deus. Então não depende das circunstâncias. A paz. O termo paz significa concórdia, harmonia, reconciliação. Esse aspecto do fruto do Espírito independe das situações da vida terrena. Devemos tanto viver em paz quanto promover a paz, pois somos uma comunidade reconciliada com Deus e de relacionamentos pacíficos. Olha que fatia interessante da lição. Porque tem que viver em paz e transmitir a paz. Viver e transmitir. Viver já é bom, mas transmitir. Como é que a gente transmite paz? Como é? Vamos analisar um pouquinho essa linha de pensamento. Como é que a gente consegue transmitir paz? É só ter sossego. Vocês conseguem assim, imaginar como é que a gente consegue transmitir paz? No brilho do nosso rosto, quando alguém olha pra gente que viu o nosso rosto com um ar de Sabe o felicidade, que é? já automaticamente, ontem mesmo eu olhei para uma pessoa e vi uma pessoa com um ar de riso, aquele coisa diferente, eu digo, até a gente também já muda, porque a gente vê Se sente em paz. se sente em paz. Quando você está, você chegou muito perto, Maurício. Quando você está transmitindo paz, você chega num ambiente Paz e amor. e você percebe que aquela pessoa não está bem. Caiu, que nós já. E você percebe que aquela pessoa não está bem. Aí você olha para a pessoa assim, aí diz, sabendo que ela não está bem, você diz, Sabe escrever. meu amado, você sabia que você é uma pessoa importante na minha vida? Aquela pessoa que gosta de guerra já foi bloqueada ali. Porque ela não vai vir para cima de mim com 4 pedras na mão, como diz o nordestino. Porque se eu digo para ela que ela é uma pessoa importante na minha vida, você... Desculpa a pergunta, mas você está bem? Estou bem, coisa nenhuma, tem nada bem hoje. Então, foi bom, Deus me mandou aqui. Posso orar por você? Pode, ora aí. Ô Senhor, apaga tudo que está fazendo essa pessoa se sentir perturbado, angustiado, irritado. Se tiver alguma coisa que esteja provocando alguma guerra dentro do seu coração, traz paz. Eu te agradeço porque o Senhor vai fazer isso na vida dela. E eu já te louvo. Amém. Posso te dar um abraço? Posso. Eu dou um abraço para essa pessoa, faço uma oração por ela. Ela diz, rapaz, aquele sentimento de raiva, de ira, de guerra que eu estava dentro de mim, sumiu. Ou seja, você conseguiu transmitir paz. Porque a gente tem a obrigação de transmitir paz. Porque Jesus nos deu a paz. E a paz que Jesus nos deu, a gente, tem um texto sagrado que diz, tudo que você recebeu de graça, dai. Então, eu tenho a obrigação de transmitir paz. Eu me lembro que a gente pequeno, 2 cachorros brigando, aí a gente queria ver mais briga, aí eu nunca fiz isso não, mas já vi fazer. Pegava areia e jogava nos cachorros. Aí era que a briga aumentava. Aí a gente não pode jogar areia nessa situação. A gente tem que transmitir paz. Nós, crente é povo da paz. Crente é transmissor de paz. Crente não gosta de guerra, crente não gosta de ira, crente não gosta de discussão. João 14, 27. Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não o mundo a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Desse nem jeito. se atemorize. Desse jeito. Para onde? Tópico 2. Em nosso relacionamento com o próximo.
O nosso relacionamento com o próximo é uma das melhores oportunidades de demonstrarmos que possuímos os atributos do Espírito Santo frutificados em nós. Ao lidar com alguém, é importante que sejamos longânimos, benignos e bondosos. O fruto do Espírito são características desenvolvidas no caráter cristão por intermédio da presença e da ação do Espírito Santo em sua vida. Esses atributos não nascem naturalmente do espírito humano. É necessário possuir o Espírito de Cristo e viver em santidade e obediência ao Senhor. A lição nos dá duas características ali. Nós temos o Espírito que Deus colocou em nós e nós temos o Espírito Santo. Ô irmãos, quando a gente fala em longânimo ou longanimidade, vem alguma coisa na mente de vocês? O que é ser longânimo? Em longânimo logo vem a ideia de longo, né? Longo. O que é ser longânimo? Ser longânimo nada mais é do que ter dificuldade de se irar. Ou dificuldade de ter raiva. É a pergunta que eu faço para mim e para vocês. Você é longânimo? Você tem dificuldade de ter raiva? As pessoas olham para você e dizem assim, ih, quando fulano vem se irritar, já perdeu a graça. Bom, longânimo também é aquela pessoa que vê dois brigando e diz, rapaz, vocês são amigos. Não tem pra que isso não. Por quê? Não, a gente não faz isso não. Nós somos irmãos. Não. Por favor. Não vamos guerrear, não. O longânimo também transmite, evita, apaga o fogo, desmancha a guerra. Longânimo você dificilmente vai conseguir tirar ele do prumo, tirar ele da tranquilidade dele. Eu já vi esposa dizer assim, dá até raiva, porque nem para brigar com esse homem presta, porque ele não se irrita. Eu já vi. Agora, ser longânimo é bom. O longânimo, em vez de partir para cima, ele chama por diálogo. Tá bom. Você quer desabafar? Você quer brigar? Senta aqui, vamos conversar. Fale que eu não escuto. A pessoa começa a falar, porque você... Tá bom. E você não vai falar nada. Não, queria só fazer uma oração por nós. Rapaz, tem gente que deixa de brigar porque sabe que você é longânimo. Não adianta brigar com você não vai brigar. Ser longânimo é maravilhoso. Longanimidade, você já explicou, né? O termo longanimidade significa a capacidade de manter o ânimo, ter paciência. Em relação às promessas divinas, ela se revela como a necessária fé que o cristão precisa ter em relação ao próximo. Indica a disposição que o cristão tem para perdoar e suportar as ofensas. Eita, mas o longânimo também é suportar as ofensas. Caramba! Longânimo também é suportar as ofensas, né? Olha, tu é longânimo? Acho que sou. Acho que sou. Você tá aqui falando. Não, Não, mas não é fazer não, é suportar, É suportar. a raiva que o povo faz. Tu suporta? Eu acho que me dá vontade de pegar o pescocinho, mas me segura. Oi, irmãos. É difícil ser longânimo? Não é fácil não, mas dá para É fácil não. trabalhando, sabe? Chega lá, né? O senhor está entendendo o seu Adenilton? Adeildo. Adeildo. Está conseguindo entender um pouquinho? Tá, né? Ser longânimo é a capacidade de suportar as ofensas de outros, né? Aí complicou, né, Giovanni? Ficou pesado. Aí complicou. É, irmão Luiz? É. Suportar. Aí por isso que os crentes, os irmãos, a igreja, aprendem com Jesus. Porque Jesus estava apanhando inocentemente, foi crucificado,
cuspiram na cara dele e ele disse: seus filhos não é égua, eu vou matar tudo. Foi isso, não. O que foi que Jesus disse? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que. Eu estava conversando isso com o irmão. Se eu tenho dificuldade de perdoar, pastor, porque eles sabem o que estão fazendo. Jesus nos ensinou exatamente o que é ser longânimo. Suportar. E olha que o que Jesus suportou nem se compara com o que a gente suporta. Tem pessoas que se orgulham, né? O meu pavio é curto. É desse jeito. Mas graças a Deus que a gente tem aprendido a ser longânimo. Benignidade. 4:32. Antes sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. É verdade. Sabe o que é? O senhor falou de perdão ali, vou entrar para minha parência. Sabe por que muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar? Porque falta diálogo. Muitas vezes as pessoas com raiva dizem: eu quero ver o cão, mas não quero ver aquela pessoa aqui perto de mim. Né? Falta diálogo. Se houver diálogo, com certeza haverá perdão. Por que não perdoa? Porque não tem diálogo. Prossiga. Benignidade. A benignidade traz consigo a ideia de gentileza, amorosidade, carinho. Devemos ser pessoas benignas, desejosas de ajudar, nunca rudes ou grosseiras. Nosso exemplo é o próprio Deus, que nos trata com grande amor e carinho, a excelência de caráter e a consequente inclinação para o bem, que caracterizam a manifestação do fruto, são a fonte do alto, salvífico de Cristo. Você e eu somos pessoas boas? Você se acha uma pessoa boa? Quando eu pergunto uma pessoa boa, não é uma pessoa assim, que todo mundo que passa na porta dele e pede um pacote de fumo, ele dá não. Isso é um tipo de bondade. Mas ser pessoa boa é aquele tipo de pessoa que ele nunca olha para as coisas com olhar de maldade. Eu estou vendo, fulano se aproximou do fulano só porque ele tem um carro. Fulano gosta de estar com fulano só porque ele é filho do vereador. Fulano gosta. Isso também é uma forma de não ter maldade. É você não ver nas coisas o lado negativo. Você procurar ver primeiro o lado positivo. Depois você olha o lado negativo. Mas as pessoas têm um hábito que é complicado. Ser bom, irmão. Irmão, você já pensou se Jesus fosse salvar só os bons? Quem se salvaria nesse mundo? Ô irmão. Não ia ficar nenhum. Ninguém. Não é sobrar um. Porque, olhando para mim, para você, para nós, quem tem algo que olha que Deus olhasse e dizer: eu me interesso pelo Júnior, eu me interesso pelo Adeildo, eu me interesso pelo Renilson, eu me interesso pelo Ulisses. O que é que a gente tem de bom para oferecer a Deus? Nada. A gente não tem absolutamente nada para oferecer a Deus de bom. Eu tenho, só que eu li. Agora, o que ele quis a gente? Mesmo a gente não tendo coisa boa para oferecer, por causa de tudo que baseia o que a gente está falando, por causa do amor. Quem ama não olha se você é gordo ou magro, é deficiente ou não, é baixo ou alto, tem dinheiro ou não. Quem ama não olha isso. Quem ama olha por dentro a pessoa e não por fora. Quem ama olha não que a pessoa pode dar, nem o que ela tem, mas como ela é. E enquanto
enquanto você olhar para as pessoas com olhar de amor, com olhar de bondade, você está transformando o seu coração igual ao coração de Jesus. Coração puro, um coração reto. Às vezes a gente pode dizer assim, não, a gente nunca vai poder ter um coração igual ao de Jesus. Se a gente aprender essas características, nós com certeza vamos ficar com um coração muito parecido com o de Jesus. Bondade. A palavra bondade significa beneficência. O sentido do termo vai além do conceito de benignidade, pois apresenta o bem em ação, motivado pelo amor. No ato da salvação, a bondade de Deus manifesta-se objetivamente na entrega de seu Filho para morrer na cruz e em todas as obras que este realizou. Em nosso relacionamento com o próximo, a bondade motiva-nos a tratar o outro de maneira compassiva e amorosa. A gente consegue tratar as pessoas com amor? Não consegue? A lição falou aqui de bondade em ação. Porque uma coisa é eu dizer, eu sou bom. Eu amo as pessoas. E outra coisa é eu colocar esse amor em prática. Aí eu dou um exemplo para você. Eu digo que amo vocês e Deus sabe que amo mesmo. Agora, como é que eu vou demonstrar esse amor? É todo dia abrindo a boca e dizendo olhando para aqui, eu amo Deus, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Não. É bom que diga porque deixa a gente feliz. Mas como é que o amor é demonstrado na prática? Eu digo sempre isso, eu tenho 2 rins. Se qualquer um de vocês precisar de rim, e o meu rim for compatível, pode colocar o meu nome na lista de doadores. Eu vou doar. Isso é amor na prática. Pode ter certeza. Se qualquer um de vocês precisar de um rim e o meu for compatível, pode colocar o meu nome na lista. Eu vou doar. Não sei se dou para mão, acho que dou para mim, né? Eu aqui não tenho, não. Tanto é que a minha identidade, a minha identidade, meu Deus, tem lá, doador. Eu dou. Mas doar depois que morrer? Não, se precisar em vida, eu vou doar. Por quê? Porque eu digo que amo meus irmãos e para eu dizer que amo, eu tenho que praticar esse amor. Como é que eu vou praticar? No dia a dia. Mas também se precisar de um extremo, precisa de um pulmão, precisa de um rim e a irmã Nezinha precisa do rim. Rapaz, fosse outra coisa. Fosse R$500 ele corria atrás, para dar para ela, eu não emprestava não do alvo. Agora um rim, rapaz. É complicado. Não. Se for compatível, eu dou. Tenha certeza. Então, isso é amor demonstrado na prática. A teoria é fácil, né? Dizer assim como você está dizendo é fácil, é difícil fazer. Vai ser culpa dele na hora. Quando perdi a perna, a minha esposa demonstrou o amor na prática. Ela deixou de trabalhar por 2 meses, ou foi 3. Não se lembra disso. Ela deixou de trabalhar literalmente por 3 meses para cuidar de mim. Então, aquele clima de amor que a gente tinha toda semana em casa, eu te amo, te amo, te amo. Foi demonstrado a partir do momento que eu tive o problema. Ela parou tudo para cuidar de mim. Aí o amor tem que ser demonstrado na prática. A teoria é bom, mas na prática é melhor ainda. Em nosso relacionamento com nós mesmos, precisamos admitir que não é fácil frutificar espiritualmente, pois todos os dias travamos uma luta em nosso interior, onde os desejos pecaminosos da carne vivem em conflito com os propósitos espirituais de Deus. Contudo, se possuirmos um relacionamento com o Espírito Santo, sairemos vitoriosos nessa guerra. Fé. O termo fé
ou fidelidade significa confiança e certeza. Sem fé, o testemunho cristão perde sua eficácia. Na Bíblia, Deus revela-se como aquele em quem se pode confiar plenamente. O Senhor demonstra total integridade em tudo o que revela e promete. Por meio da fé, conseguimos alcançar promessas e suportar as dificuldades que tentam nos fazer parar. Existem duas características de fé. A fé modelo 1 e a fé modelo 2. Tem gente que diz, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé. Olha, pensa na pessoa que tem fé, eu. Mas, na verdade, na hora da dificuldade, ela demonstra que a fé dela é fogo de palha. Uma fé natural. Se demonstra logo. Porque tem gente que pensa diferente. Rapaz, eu tenho fé, por isso que eu vou jogar na Mega Sena. Isso não é fé. Isso não é a fé que Deus está, a Bíblia está dizendo aqui. Isso não é fé, isso é uma coisa fútil. Fé em Deus é a certeza absoluta e sem dúvida que em qualquer situação Deus está com você e independente que Ele faça ou não faça o que o seu coração deseja, eu vou continuar dizendo que Ele é o meu Deus, porque eu creio nele apesar das circunstâncias. Rapaz, eu tinha até fé em Deus, mas eu orei para não perder a perna. Mas já que eu perdi a perna, a minha fé foi embora. Não, isso não é fé. A fé em Deus é continuar acreditando, mesmo que eu perca a perna. É continuar acreditando. É continuar acreditando, mesmo que eu fique com a perna. E continuar acreditando sem nenhuma dúvida. Se eu perdi a perna, foi porque Deus permitiu. A fé é acreditar que o problema não é maior do que o seu Deus. A fé é acreditar, como dizem Hebreus. Abraão creu contra a esperança. É acreditar a ponto de não ter 1 milímetro de dúvida. Fé é uma capacidade que não permite, dentro do seu coração, nada que possa tirar essa convicção que você tem. Aí eu me pergunto, eu queria uma explicação melhor. Vou lhe dizer. Independente se eu me acorde vivo ou não, eu tenho certeza que amanhã vai amanhecer. Correto? Quem tem dúvida que amanhã vai amanhecer? Ninguém. Quem sabe se amanhã ninguém está vindo aqui? Não. Você pode até estar louco, mas amanhã vai amanhecer. Independente de eu esteja vivo ou não, amanhã vai amanhecer. Não vai? Quem tem dúvida disso? Ninguém sabe, não. Quem tem... Ô, Josefa Pedro, Sandriela, irmã Fátima, irmão Ulisses, Giovânia, não vou lembrar o nome daquela jovem ali. Lala. Alguém tem dúvida que amanhã vai amanhecer? Com certeza amanhã vai amanhecer, né? Amanhã vai amanhecer. Você não tem nenhuma dúvida disso. Eu sei lá se amanhã Qualquer eu maneira vai morrer. amanhecer. Se você morrer, mas ele vai amanhecer. Não, tem mais tempo que amanhece, né? Estou dizendo a pessoa. Mas você tem certeza que amanhã vai amanhecer, se você esteja vivo ou não. Vai amanhecer Vai amanhã. amanhecer, o dia vai Vou amanhecer. amanhecer amanhã e daqui uns 300 anos. Amém. Agora, se essa certeza, essa convicção que a gente tem para amanhecer amanhã, é a mesma convicção que eu tenho que qualquer situação Deus está comigo, Deus vai resolver o meu problema. E se Ele não resolver, eu continuo crendo nele com a mesma certeza que amanhã vai amanhecer. Ainda quero ser moço. Entendeu? E aí, moleque? Passa ali, não. Arrumar, primeiro moleque. Alguém tem alguma pergunta? Não, pastor, eu não quero. Uma mulher. Alguém tem alguma dúvida? Pergunta. Então pergunta. vocês já sabem responder até agora o que foi estudado. Saber responder, nós não sabe assim, em palavras, mas quando a senhora ou o pastor diz, aí a gente já tem, mas para aprender mesmo de cor, não aprende não. Ah. Alguém pode, se eu perguntasse assim, expliquei uma palavra o que é ser longânimo. Agora eu não sei não também, pastor. Como é que Eu é? não sei não também. É ter dificuldade de ter raiva, por exemplo. Muito bem, irmãos. Não, não, não. É toda hora. Mansidão.
A palavra mansidão significa a capacidade de não reagir com violência diante da afronta. Resignação dá a outra face. A mansidão decorre da humildade, pois para vivenciá-la, o cristão deve ser capaz de valorizar o outro e não ter de si um conceito maior do que convém. Essa faceta do fruto nos fará capazes de ter sempre uma resposta mansa, mesmo quando formos ofendidos ou maltratados. Irmão, eu acho que esse é um dos dons que nós temos mais dificuldade. Ser manso. Porque as pessoas se gloriam em ser bravo, né? Comigo é assim, bateu, levou. As pessoas têm dificuldade de ser manso. Irmão, a mansidão nada mais é do que a capacidade que você tem de, se for confrontado, enfrentado, provocado, dizer: Deus abençoe. Só Deus. Mas nós vamos trabalhar isso na pessoa. Mansidão Mas ainda não, eu não cheguei lá não. é a capacidade Trabalhando. é a capacidade de você, em meio a uma situação de irritabilidade que você foi provocado, é você dizer: meu irmão, eu amo tanto a sua vida que eu não vou perder a minha paz para brigar com você não. Glória a Deus. É difícil. Aí todo mundo vai dizer: mas você sabia que a gente consegue? Consegue. E se nós estamos aqui é porque Deus sabe que a gente tem condições de conseguir. Mansidão é uma coisa que, quando você, imagina, você tem dificuldade de se irritar, você é longano. Você tem um amor que é o maior fruto, o maior dom que existe. Você tem a benignidade, você é uma pessoa boa. E você ainda é manso. É um anjo encarnado. Não é não? É. E aí tem gente aqui pensando assim: ah, rapaz, você está querendo que a gente seja besta. Não. Não, Zé. E isso não é ser besta. O manso, por ser manso, por ter o amor de Deus no coração, por ser longano, por ser compassivo, ele tem a sabedoria de saber entrar e sair em qualquer situação. Então o manso não vive se envolvendo ninguém, não vive batendo ninguém, não vive provocando ninguém. Ele tem a caminhada dele. O mundo pode virar de cabeça para baixo, ele está ali. O Senhor não se perturba não com isso, com aquilo outro, com que ele serve do Senhor, com que comentaram do Senhor, com que caluniaram o Senhor. Não, irmão, eu vou orar por isso. Isso é, depois se fosse eu, meu irmão, não consigo ser assim não. Ah, pastor, é muito difícil, não. Prossiga. Domínio próprio. Mais manso da terra. Domínio próprio. O domínio próprio, termo que indica temperança, autodisciplina e autocontrole. Fecha a lista das variadas facetas desse maravilhoso fruto. O domínio próprio resume as características de uma pessoa que não age segundo leis exteriores e limitadoras da liberdade pessoal. Antes, atua por consciência própria. Somos instruídos pela palavra a dominar nossas paixões carnais, a dominar nossa língua, enfim, a dominar nossa índole pecaminosa. Domínio próprio. Esse fruto é um dos mais difíceis que eu acho da gente conseguir. Essa partícula. Essa partícula, toda vez do fruto. Essa partícula do dom, do fruto, é uma das coisas mais difíceis que eu acho que a gente tem que conseguir. Porque entenda, a lição está dizendo aí que quem tem domínio próprio domina a língua, domina o que mais?
Domina as palavras. As palavras, Aliás, somos destruídos pelas palavras, né? Domina paixões. domina as paixões, A língua domina, sim, eu falei. e a índole pecaminosa. E a índole pecaminosa. O que são isso, Nicole? O domínio próprio é a capacidade de você ter a chave de abrir e fechar suas paixões. Domínio próprio é você ter a chave e a capacidade de você abrir e fechar a porta da sua boca, da sua língua. O domínio próprio é a capacidade que você tem de dominar você. Uma pessoa que tem domínio próprio, ela jamais vai dizer assim: caramba, eu falei, eu disse, eu esculhambei, eu agredi, mas foi um momento que eu estava de cabeça quente. E eu acabei fazendo isso. Quem tem domínio próprio não faz isso. Por quê? Porque antes de acontecer a reação dele, ele disse: não. Meu irmão, você pensou já em dominar as paixões? Eu já fui. Já tentei muito. Já, né? Conseguiu? Sim, não todas as vezes, mas a maioria já. Já, né? Eu já fui apaixonadíssimo, assim, absurdamente por Coca-Cola. Eu não podia sentir o cheiro da Coca-Cola. A Coca-Cola me dominava. E quando eu via a Coca-Cola gelada, não era impossível eu não tomar um copo. Pelo menos um copo. Chegava assim no restaurante, na lanchonete da minha tia, e dizia: ah, meu amigo, você não me convidou, mas eu estou me oferecendo, me dê um copinho desse refrigerante aí. Eu não conseguia. A Coca-Cola me dominava. Um ser humano ser dominado por uma Coca. E quem é dominado pelo cigarro? Exatamente. Né? Quando você já pensou uma pessoa como eu e você ser dominado por qualquer coisa? O cigarro domina. Rapaz, eu não consigo ver um copo de cerveja. Eu não consigo. Mas Jesus me libertou disso, graças a Deus. Eu não consigo. Nós não podemos nos deixar ser dominados. A gente precisa dominar os impulsos e não permitir que ele nos domine. Porque quem é dominado pelos impulsos vive radicalmente cometendo erros. E justificando, não é porque eu sou assim. Eu tenho a cabeça quente. É porque eu sou explosivo. É porque a gente vive justificando. Mas, se você busca em Deus o amor, a paciência, a temperança, o domínio próprio, você consegue. Irmão, se você conseguir o domínio próprio, você consegue os outros gomos perfeitamente. Porque quem domina você não é você, é Deus. Mas, pastor, por que muitas vezes a gente, mesmo crente, não tem o domínio próprio? Porque Deus não está me dominando completamente. Quem está dominando eu ainda sou eu. Mas às vezes a gente é assim, às vezes. Deus, olha, o Senhor entra na minha casa, entra na área, entra na sala, entra na cozinha. Mas no quarto o Senhor não entra, não. Porque no quarto ali no meu cantinho, eu não quero que o Senhor entre, não. Na vida da gente a gente faz isso. Deus pode dominar a minha vida, desde que seja a minha forma de vestir, a minha forma de tratar, a minha forma de isso, aquilo, outro. Agora, esse meu temperamento, eu quero morrer com ele assim, porque eu sou desse jeitinho, viu? Deixe Deus dominar você por completo. Quem deixa Deus dominar você por completo, não se arrepende disso. Paulo chegou a esse padrão, tanto chegou que ele disse: sede meus imitadores. Pedro não tinha chegado ainda não, depois que Jesus morreu, ele conseguiu ser o Pedro que tinha o fruto do Espírito. E a gente consegue, irmão, por que a gente não consegue? Senhor. Os dons. Na Bíblia há menção de vários tipos de dons, visto que a palavra ocorre no texto sagrado com diferentes acepções. Jesus Cristo é por excelência o dom de Deus. O Espírito Santo é o dom de Cristo. Palavra de sabedoria. O dom da sabedoria não foi dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Ao escrever à comunidade cristã de Corinto, Paulo destaca o dom da palavra de sabedoria.
que significa a capacidade de compreender e de transmitir a palavra de Deus com profundidade, aplicando-a a situações particulares em que são resolvidos problemas difíceis mediante o emprego da sabedoria espiritual. Irmãos, eis aí uma das questões que faz a gente entender a necessidade de estar no culto, de ler a palavra em casa, de, principalmente quem está ministrando, saber o que está falando. Por quê? A palavra de sabedoria. Aí, essa palavra de sabedoria tem duas situações. Se eu vivo a palavra de sabedoria, se eu vivo a palavra de Deus, primeira coisa, eu não falo bobagem. Eu não vou falar nada que não seja para edificar a vida de alguém. Eu não vou falar nada que não seja para melhorar a vida de alguém. Eu não vou falar nada que não seja para fazer aquela pessoa que hoje não está bem ficar uma pessoa mais qualificada para Jesus. Não. Tem pessoas que não têm sabedoria na forma de falar. E quando ela fala, em vez de levantar, termina de matar. Tem pessoas que não têm sabedoria na forma de tratar. E quando ela trata, em vez de ajudar, termina de assustar. Então, quando o crente tem palavra de sabedoria, por isso que não é bom você ouvir de toda a boca algumas palavras que alguém diz que é de Deus, porque nem tudo que é falado por alguém que diz que conhece a Bíblia vem de Deus. E a sabedoria que a Bíblia tem, quem está transmitindo tem que saber o que é que aquele texto está dizendo para transmitir realmente o que aquele texto está dizendo. Você quer ver um exemplo? Às vezes aconteceu uma situação que está até na internet. Um pastor traduziu a Bíblia errado, acabou transmitindo uma mensagem errada e acabou fazendo o irmão e o próprio pastor pecar. Tá lembrando daquele negócio? Ele cometeu pecado, né? Ele cometeu pecado. Meu da mulher? É. Um pastor extremamente desconhecedor da palavra, se intitulou pastor, traduziu um texto errado, que foi aquele texto de Oséias, e pecou e fez o irmão da igreja pecar também. Vocês não estão entendendo porque vocês não viram o vídeo. Mas quando você ensina a Bíblia, você tem a obrigação de conhecer o que aquele texto quer dizer. Quando você tem o dom da sabedoria, você tem que saber exatamente quais as consequências daquilo que você está falando para alguém. Eu vou ajudar ou vou atrapalhar? Quem é sábio, e eu estou precisando aprender bastante também nessa área, só fala estritamente o que foi perguntado. Não fala nem mais, nem menos. Imagina só que problema não ia dar se eu chegasse para qualquer um de vocês aqui, vocês não me conhecem, e eu perguntasse, pois não, qual é o seu nome? Marlene. Aí ela dissesse, Marlene quem? Marlene Salete do Santo. Aí ela diz o nome dela. Se fosse perguntando a mim, ela respondeu só o que eu perguntei. Mas me pergunte. Não sou não? Sim. Sim, como eu sou não. Carlos Noé Júnior. Eu sou pai de nenhum filho. E o nome do meu pai é Carlos Noé. O nome da minha mãe é Laudiane Augusto da Silva. O nome do meu irmão é Cléber Augusto Noé. O nome do meu tio é Lailton Augusto da Silva. O nome da minha avó é Maria Luísa. Não, eu perguntei só o seu nome. Que nem na apresentação, o professor perguntou para nós se apresentar, né? Mas só que foi diferente. A apresentação do seu nome era falar o seu nome e por que você recebeu o nome. Aí tinha que ter uma história, né? Aí era diferente. Sim, mas ele perguntou algo a mais, né? Foi. Uhum. Aqui a gente falava o nome da família toda. Aí, nesse meio da conversa que eu estou com ela, eu digo, meu CPF é 027 302 404 55. Aí eu anoto aqui o CPF. Obrigado. É. Aí, já se ferrou, porque eu peguei o CPF dela, se eu sou malandro, o que é que eu vou fazer? Dá um golpe. Não, não. Então o sábio só responde o que é perguntado. Nada mais,
Nada menos. Eu lembro de uma situação e alguém perguntou: vem cá, diga uma coisa. Você conhece sua esposa, a dona Margarete? Dona Margarete, conhece Margarete, existe milhares. Dona Margarete, fulano de tal da Silva, eu conheço. Mas, e essa pessoa era irmã da Margarete. Conhece a esposa dela? Conheço, eu fulano de tal, assim. Aí a pessoa que estava informando para ela disse: mas me diga, mas ele ainda está com a esposa ou está com a amante? Aí o rapaz disse: e ele tem amante? Descobriu tudo. Tem, tá sabendo? Não. E quem é você? Não, eu não interessante, eu conheço ele, nunca me fala. Tem amante, ele mora lá na rua do Aterro, ali naquela rua estreita, entrando à direita ali, aí você chega ali mais ou menos, não tem aquela casa azul, amarela, que fica assim no canto? Mora lá. Você é o que dela? Sou irmão. Misericórdia, meu pai. Me perdoe. Ok, falou demais. Verdade. É verdade. Agora eu tô sendo conhecido, cuidado com o seu nome. Então, irmãos, é interessante nós termos e vivermos e praticarmos a sabedoria. Ô, pastor, uma pergunta. O senhor falou sobre a nova faceta a nova faceta do fruto, não foi? Uhum. E agora nós falando sobre os dons. É a mesma coisa, essa nova faceta dos dons, é a mesma nova do fruto? São as mesmas características. Porque Porque um é dom e o outro é fruto. sim. Trazem as mesmas consequências. Entende? Os dons são capacidades dadas. E os frutos são. Deixa eu usar uma palavra aqui para vocês entenderem. São qualidade. Vamos usar o termo qualidades. São qualidades que Deus dá. Ninguém exerce o dom com excelência se não tiver essas qualidades. Por isso que as duas situações são ligadas. Sim. Palavra de conhecimento. O dom da palavra do conhecimento é expresso a partir da análise profunda da revelação, que tem base nas Escrituras. É pela ação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda palavra e em todo o conhecimento, para tornarem-se capazes de progredir na fé. Vou voltar para o que o irmão Renato falou. Suponhamos que a gente coloque a irmã Fátima para a ação social da igreja. Mas a irmã Fátima, só um exemplo. A irmã Fátima é uma pessoa ruim. Ruim. Ela está na igreja, ela é crente, mas é uma pessoa ruim. A gente vai botar ela na ação social da igreja. O que é a ação social da igreja? É aquela área que cuida das pessoas mais necessitadas da igreja. O irmão está precisando de uma cesta básica, irmão, vamos correr atrás, vamos conseguir. A irmã está precisando de roupa, calçado, vamos correr atrás, vamos conseguir. A irmã Fátima é uma pessoa ruim. E a gente bota ela para tomar conta desse departamento da igreja, da ação social, que gosta de ajudar as pessoas. Vai dar certo? Não. Porque ela é pessoa ruim. Ela não é, meu irmão, fique claro isso. Ela não é uma pessoa maravilhosa. Estou dando só um exemplo. Mas se a gente bota uma pessoa ruim numa função da igreja, se ela não tem um coração bom, não tem como dar certo. Aí a gente bota um mudo para administrar o grupo de louvor da igreja, tá certo? Não. A gente bota um surdo para avaliar se o som da igreja está bom. Tá certo? Não, ele não está escutando. O mudo não fala. Então, Deus dá capacidades ao crente para que ele exerça na igreja ou na sua vida funções que o faça ser uma pessoa melhor e, sendo uma pessoa melhor, atraia pessoas para Deus. Entenderam? Entendeu? José, faça uma pergunta. José Pedro, faça uma pergunta. Faça uma pergunta, Sandriela. Faça uma pergunta, Cíntia. Faça uma pergunta, irmã Fátima. Faça uma pergunta, Rio. Faça uma pergunta, Emerson. Faça uma pergunta, irmão Luiz.
fazer a próxima leitura. Na próxima leitura. Faça uma pergunta, Giovanni. Faça uma pergunta, Lana. Uma pergunta, irmão Deus. Uma pergunta. Palavra do conhecimento que o senhor falou, né? Palavra do conhecimento, ela é um dom, é um dos dons que Deus dá para a igreja. A igreja, não sei formular a pergunta, a igreja, uma pessoa só tem capacidade de receber esses 9 dons ou não? Paulo disse que tinha todos, né? Tem alguma pergunta, dona Lourdes? Tem alguma pergunta, seu Adeildo? Estou escutando. Está escutando? Tem alguma pergunta, Marli? Como é que se diz? Hoje é o primeiro dia, né? Estou escutando. Escutando, mas assim, eu ainda não tenho 3 anos, eu estou com que eu sou batizada, mas ainda não descobri, assim, Seu dom. Sim. Mas só que eu gosto de louvar. Não sei se esse é o dom ou se tem outro. Também que vez quando eu vou pregar a palavra. É interessante Aí eu não essa sei colocação. ainda para que foi que Deus me chamou. Interessante. Aí eu estou ainda orando para descobrir, Certo, né? certo. E assim, no cristão sobre esses 10 pastores todos, assim. Eu tenho umas coisas que eu me identifico e tem outras que não. Porque é que nem disse, que nem Paulo tivesse um dom tudo, você já era um ser já bem próximo de Jesus, né? Assim, do que Jesus veio fazer na terra. Mas tem uma coisa que eu sou, assim, por exemplo. Eu sou educadora, eu gosto muito de criança. Certo. A criança ela pode ser de quem for. Para mim, ela veio ser minha. Certo. Eu vejo aquela criança como se fosse Certo. neto, filho, pelo amor de Deus, filho, eu tenho qualquer criança. Que bom. E eu me descobri agora, um dia, que eu estou fazendo uma psicóloga, que eu não... Um dia não tive descoberto, assim, por exemplo. Eu não me via eu como eu só sempre via o outro, a outra pessoa. Certo. Tudo que a outra pessoa tinha, eu queria resolver. Trazia pra mim, resolver, por exemplo. Qualquer problema da família, de irmão, de pai, de filho. Se sobrecarregava. Isso. Mas aí eu não... Quando ela perguntou o que eu queria, eu não sabia responder. Entendeu? Eu mesmo queria, como pessoa. Aí eu tô trabalhando nisso, junto com ela e parabéns. Que bom. Obrigado pelo seu depoimento. Mas é desse jeito. As pessoas resolvem as coisas das pessoas, procuro, mas pra mim mesmo é mais difícil. Nick, faz uma pergunta. O que é isso? Não. Minha mãe, faz uma pergunta. Também não. Eu tenho. Essas crianças lindas, faz uma pergunta. Irmã. Assim, Ô irmãos, deixa eu falar de dom. Dom são capacidades que Deus deu. A missão de Deus essas coisas, quando criança, eu entendi que eu precisaria fazer alguma coisa na igreja. 6 anos de idade, comecei a tocar teclado, aprender teclado. Depois, comecei a tocar na igreja com 7 anos. E comecei a pensar assim, meu Deus, e se eu chegar num lugar, que eu sabia que eu não ia ficar muito tempo em Rio Lago, e se eu chegar num lugar e já tiver gente tocando, vou fazer o quê? Já sei, eu vou cantar. E tome ouvir louvor, tome ouvir louvor, tome ouvir louvor, tome ouvir louvor. Eu vivi ouvindo. Depois eu disse, e se eu chegar num lugar e já tiver gente tocando e cantando? Vou fazer o quê? Eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Por quê? Porque a minha família colocou na minha cabeça que por eu ser deficiente, eu andava, essa perna putada só está com 3 anos, né? Eu andava com deficiência. Minha família botou na minha cabeça que eu não conseguiria trabalhar. A gente está falando dos anos 80. Eu não conseguiria trabalhar. Eu disse, mas parado eu não fico. Eu preciso, já que estão dizendo que eu não posso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Então, se eu chegar num lugar e já tiver gente tocando e cantando, eu vou aprender a ministrar a palavra. Só que eu tive uma raiz de família desde pequeno,
que todos os dias eu ouvia a palavra, eu ouvia louvor. Muitas e muitas vezes eu ligava o teclado. E quando eu não tinha para quem pregar, eu olhava para o espelho e pregava para mim mesmo. E não imaginava nunca na vida de estar aqui. Hoje eu entendo por quê. Sabe por que eu estou falando isso? É bom a gente buscar o talento. Mas Deus quer dar o talento. Mas você está preparado para receber? Então, eu preciso estar preparado para receber. Para quando a oportunidade chegar, eu dizer, estou pronto. Deus, Ele às vezes dá o talento para você e você vai estar aperfeiçoando. Mas Deus não vai dar o talento para alguém que Ele sabe que Ele está nem aí. Deus, você quer um talento? Deus quer receber um talento. Deus está, na linguagem popular, Ele está doido para dar um talento para você. Mas você está disposto a se dedicar para ficar top naquilo que Deus lhe deu? Você está disposto a se dedicar para fazer bem feito aquilo que Deus lhe confiou? Você está disposto a se dedicar? Irmão, eu quero cantar um hino, irmão, mas você sabe ele. Rapaz, eu ouvi uma vez, vai ficar feio. Eu quero tocar o instrumento. Você já tocou esse hino? Eu toquei quando eu tinha 6 anos de idade. Quantos anos eu tenho hoje? 75. Não vai sair nada, meu amigo. Faça do seu dom um hobby. Hoje mais não, mas para mim tocar teclado era brincar. Cantar era fazer uma das coisas que eu mais gostava na vida. Então eu fazia todo dia. Quantas vezes por semana você come cuscuz? Agora aí, Todo dia? Por quê? Acho que o cuscuz parece melhor, mais gostoso de comer. Ah, você come cuscuz porque é gostoso de comer. É gostoso de comer, por isso que a gente come cuscuz todo dia, é isso? E é a comida mais fácil que tem que cozinhar, né? Aí vem a segunda pergunta. Quantas vezes por semana você come farinha e feijão? Aí eu não como não. É como todo dia. Todo dia. Quantas vezes você come feijão por semana? Feijão é todo dia. 3 vezes ou uma vez por dia. Uma vez por dia, mas come todo dia. Por que você come? Por que você come? Porque a gente tem fome. Não é porque fome, porque tem fome Não é não. porque gosta, não? É porque gosta. Porque gosta, porque não tem fé. Não, sim. Mas se não gostasse, você ia comer outra coisa. Macaxeira, inhame, macarrão. Eu não gosto muito de caroço, mas eu gosto do caldo. Eu sei. Mas você não come o que gosta? Por isso que come todo dia? Mesma coisa é o dom que você tem. Se você quer receber de Deus o dom que você quer, que não não é defeito nenhum você dizer, eu quero receber o dom de pregar. Não é defeito não. É maravilhoso. Não é defeito nenhum você dizer, eu quero receber o dom de cantar. É maravilhoso. Não é defeito nenhum você dizer, eu quero receber os 3 dons. É maravilhoso. O problema é, você gosta de treinar como você gosta de cuscuz? Você gosta de treinar como você gosta do feijão? Você gosta de treinar como você gosta de farinha? Por que ficar de braços cruzados esperando vai ficar mais difícil? Eu vou falar uma coisa que veio na minha mente. Não sabe que você está falando então aí. Eu tenho uma coisa que... Assim, eu não sei também o que é o meu dom. Eu sei que depois que eu entrei na igreja, veio tanta coisa na minha mente, no meu coração, que dá vontade de fazer. E ao mesmo tempo, eu estou naquela maior vontade de prosseguir aquele desejo que eu estou com ele, no caso. Eu gosto muito de oração. É uma coisa que eu batalho muito é com oração. Desde eu pequena que eu gosto de oração. Mas não consigo me afundar na oração. Muito bem, eu pego o livro para ler oração, boto para aprender e tudo, mas é uma coisa que não fica Mas fixada nós no meu vamos chegar lá, coração. minha querida, nós vamos chegar lá. Com certeza. De cada coisa eu me boto para fazer um pouquinho. Eu tenho vontade de Oi, fazer, irmão. mas ao mesmo tempo... Agora, sabe qual é o dom que eu mais gosto que eu não fiz aqui ainda? Eu acho que é a mente que não... Sabe qual é o dom que eu mais gosto que eu não fiz aqui ainda? Recepção. É o dom que eu mais gosto. Porque para mim, recepcionar as pessoas é o que vai fazer elas voltarem no próximo culto. Só que de cada coisa que me bota é um pouquinho. E consigo fazer, né? Mas não consigo me Se você não souber recepcionar as pessoas, por que o seu Adeildo voltou e a dona Lourdes também? Eles foram bem recepcionados. Já pensou se ele chegasse aqui e entrasse aí e olhasse para mim e eu estivesse na porta?
Boa noite. Boa noite. Eu posso sentar aí na cadeira? Aí tem a cadeira vazia. Ah, entra aí, senta lá. Você sabe que lugar miserável é esse? Isso é uma igreja? Não é não? Ninguém vem mais não. Eu não vem mais não, filho. Recepção é a forma mais poderosa de fazer uma pessoa voltar à igreja. Então, eu amo fazer recepção. Eu não fiz, mas quando a gente vai mandar o tempo ali, eu vou deixar a pessoa dirigindo o culto, eu vou para a porta, eu gosto. Então, seu pai gosta de quê? Legal. Não é bom, mas ele pega. Mas ele precisa desenvolver, né? Ele precisa desenvolver o dom, né? Mas, Eu não sei nem qual é o dom que eu dei. a maioria das pessoas diz isso. Prossigo. Você não comentou a palavra do conhecimento. Comentou. Comentei não? Palavra do conhecimento? O dom do conhecimento, da palavra do conhecimento. Dê uma pitada sobre ela. O dom da palavra do conhecimento é expresso a partir da análise profunda da relação que tem base nas Escrituras. É pela ação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento para tornarem-se capazes de progredir na fé. O segredo que a lição está referindo em crescer na fé é se você tem conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se você não escuta, como é que você vai ter fé? Meu irmão, graças a Deus eu tenho muita fé. Quantas vezes a senhora vem no culto, minha irmã? Eu venho uma vez a cada mês. A sua fé é Paraguai. Porque você não escuta a palavra de Deus? Ô, meu irmão, eu tenho muita fé. Mas é um culto. Está com dor de cabeça? É na cabeça? É na cabeça, José? É na cabeça. Tem remédio para dor de cabeça aí? Não esqueci de colocar na bolsa. Se você ouve a palavra, automaticamente a fé em você é gerada. Jesus, muitas vezes, quando foi curar alguém, disse, como por exemplo, ressuscitar Lázaro, ele disse, tu crê que Lázaro vai ser ressuscitado? Eu creio, Senhor, mas na ressurreição do último dia. O crente necessita de fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Discernimento de espírito. Em 1 Coríntios 12:10, discernir assemelha-se ao vocábulo discriminar, identificar. A ideia é que este dom serve como um fiscalizador das manifestações dos dons ocorridas entre os cristãos em relação à sua procedência. São 3 as possíveis fontes que se manifestam na igreja: o Espírito, Satanás ou o homem. Sem o dom de discernimento espiritual, não é possível identificar se as manifestações espirituais ou sobrenaturais no meio da igreja são de fato procedentes de Deus. Irmãos, só comigo aí, né? Gostou. A capacidade de discernir ela é fundamental na igreja. O que é discernir? Aí eu vou usar a linguagem de vocês. Vocês que trabalham com gado, eu mesmo não conheço. Mas vocês que trabalham com gado, irmão Renilson, por exemplo, ele olha assim para um animal e diz, não, esse animal é o Nelore. Ele olha para um animal e diz, não, esse aqui, diga aí outra raça. Rapaz, eu sou tão grande. Esse é meu quê? Mestiço, torino, holandês. Vai lá com o filho da no... Esse é mestiço, é turino, é holandês. Consegue se identificar porque... Obrigado, meu amor. Por quê? Porque ele tem o discernimento, o conhecimento para discernir o que é o quê. Se um crente não tem o dom do discernimento, José Rabelo, o pastor está pregando ali, ele não sabe se aquela pregação é de Deus, é do pastor mesmo, se está na Bíblia, se não está, ele não sabe nada. Aí eu já vi pessoas dizer assim, o que disser aí no microfone tá bom. Não. Eu não vou chegar aqui, imagina só. Eu tenho uns amigos que falam inglês. Aí eu vou chegar aqui,
convidar esse amigo que fala inglês, dizer, meu irmão, eu quero que você pregue lá na igreja. Amém, pastor, que maravilha. Agora, eu quero que você pregue em inglês. A gente vai entender o quê? A gente não tem capacidade de discernir nada. A gente vai ter capacidade de entender nada. A gente não sabe nem se ele está esculhambando a gente ou elogiando. Mas se ele falar em português, coisa que a gente sabe, aí a gente vai dizer, foi boa a palavra. Foi uma bênção. Ou não foi? Quando a gente não tem o dom de discernimento, a gente não consegue entender se aquilo que o pastor está falando é de Deus ou é dele. A gente muitas vezes se atrapalha com isso. E o dom de discernimento é uma bênção para a igreja. Às vezes o pastor sobe no púlpito e diz assim, irmão, Deus mandou, tem umas igrejas aí bagunçadas, que diz, Deus me deu uma direção agora. Que direção? Irmão, crê, irmão. Todo o dinheiro que você tem no bolso aí na sua carteira, Deus mandou dar de oferta. Isso é do diabo, rapaz. Ou do homem. Isso não é Deus, não. Deus nunca vai fazer isso. Não, de jeito nenhum. Agora, aí às vezes a gente tiver discernimento. Eita, se mais é de Deus, eu vou dar o dinheiro da minha feira todinho. Ferrou-se. Vai ficar sem dedo na filha. Ferrou. Entendeu? Então a gente tem que ter o dom de discernir. Os dons relacionados ao serviço. Os dons de serviço são fé, dons de cura e operações de milagre. Deus usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos e continua a utilizá-los na confirmação de sua igreja hoje em dia. Fé sobrenatural. A fé sobrenatural difere daquela que todos os seres humanos exercitam ao crer, por exemplo, que o sol nascerá todas as manhãs. Fé natural. E da própria fé para a salvação. Está em Hebreus 11:6. Esse dom consiste na capacidade de crer que Deus pode interferir na história para mudá-la com feitos extraordinários, segundo o seu querer. Fé natural e fé sobrenatural. Eu vou falar só da fé sobrenatural. Porque a fé natural, eu acho que vocês já entenderam. Essa daqui é sobre a fé sobrenatural mesmo. A fé sobrenatural é a capacidade de crer no impossível. Tem alguma coisa na sua cabeça que venha na sua mente agora que diz assim, para mim isso aqui é impossível acontecer? Vem alguma coisa na sua mente que faça você pensar nessa frase? Um bocado? Vem. Muita coisa. Na mente da gente tudinho, né? Agora, quem tem a fé sobrenatural, sabe o que ela diz? Para mim é impossível, mas eu creio num Deus que para ele tudo é possível. Aí quando a gente coloca essas dificuldades que a gente acha que é impossível para a gente, coloca para Deus, aí a gente vê como possível e não como impossível. Está entendendo? Hebreus 12:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o busca. Essa é a fé para a salvação. Essa é a fé para a salvação, é correto. A gente parou onde? Dons de curar. Lê aí, irmão, os dons de curar. Dom de curar. Dom de curar. Em Coríntios, a palavra dom aparece no plural. Esta é uma indicação clara de que Deus concede aos seus filhos autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades e de que o exercício de cada uma delas é um dom especial. Atos 28. O dom de curar. Isso aí o senhor acha importante, o dom de curar? Com certeza. Acho, né, irmão? E o seu Adeildo acha importante o dom de curar?
Sabe o que é lindo o dom de curar? Porque qualquer pessoa que tiver o dom de curar, olha por alguém e essa pessoa, um exemplo, suponhamos, a gente conhece alguém que tem câncer e ela precisa urgentemente ser curada, senão o câncer vai matar ela. Aí alguém de nós aqui descobre que um da gente tem o dom de curar. Aí vai lá, a irmã Fátima faz uma oração e a pessoa é curada. Quando o povo descobre que a irmã Fátima fez uma oração e a pessoa foi curada do câncer, aí descobriu-se que ela tem o dom de cura. Pode ter certeza, amanhã vai ter 50 pessoas na porta dela, olha por mim, eu vou ser curado também, olha por mim, eu vou ser curado também. Aí começa uma idolatria na pessoa dela. E não no Deus que a usou para curar a pessoa que estava com câncer. Não, deixa eu tocar nela que eu acho que vou ser curado. Deixa eu levar a presilha do cabelo dela que eu acho que na presilha tem cura. Deixa eu levar a sandália dela que eu acho que... As pessoas começam a fazer isso. E se a pessoa que recebeu o dom de cura não tiver a capacidade de transmitir para Deus a glória e a honra, começa a achar, rapaz, eu tenho o dom de cura mesmo. Na verdade, todo mundo vem atrás de mim. Aí começa a ter problema. Porque tudo que você faz e que eu faço é para honrar e glorificar o nome de Jesus. Claro, a gente fica feliz, claro que fica. Mas honrar e glorificar o nome de Jesus. Aí, eu tenho dor de cura. Aí, alguém chama... chama um pastor aí que se orar Jesus cura. Aí eu não posso ir, aí manda o irmão Renilson. Aí a pessoa diz, olha só do irmão Renilson, eu não quero, não. Eu só quero que for do pastor, porque quem tem dom de cura é o pastor. Mas o mesmo Deus que usa o pastor, usa ele. Quem cura é Deus, não sou eu nem ele. Você entendeu? Entendi, mas quem cura é Deus. Quando usa o Senhor, como usa eu. Mas se o Senhor tiver o dom de curar, então Deus vai usar o Senhor. Porque Deus deu o dom para o Senhor. Não vai me usar, não. Certo, mas se a situação aí também está no tamanho da fé. O tamanho da fé e às vezes depende da fé do cara, né? Porque às vezes o cara não tem fé nenhuma. E o cara que está exercendo é que tem a fé para valer para dois. Eu estava doente e com enxaqueca, grau 1. Doente mesmo, eu acho que eu tinha uns 20 anos. Aí o pastor foi lá fazer uma oração. O pastor está na mesma igreja até hoje. Aí depois que ele fez a oração por mim, ele disse, olha, mas para minha oração ficar mais forte, deu um diclofenac a ele. Aí eu já vi que a fé do pastor estava muito fraca. Porque um diclofenac para a fé dele ficar mais forte. Tem a dor. Só siga aí um momento. Operação de milagres. Os atos milagrosos realizados por aquele que manifestam esses dons contrariam as leis científicas notórias entre os homens, pois são atos sobrenaturais autorizados por Deus. Por meio desse dom, o cristão torna-se um canal por meio do qual Deus autentica a autoridade do evangelho pregado. Aconteceu com o Felipe. Ele pregava e também fazia os milagres. E o povo cria. O nome desse ponto aí é o quê? Operação do milagre. Operação de milagre. Explica aí, amor, por favor. O que é milagre? O que é milagre? Tem o dom de milagre e o dom de maravilhas, né? Ah, tem o IRE, tem o dom de milagre e o dom de maravilha. É, que não está aqui, né? IRE. Caramba. Tem o dom de milagre e o dom de maravilha. Qual a diferença? O de milagres é aquele que Deus opera o impossível. O de maravilhas também, só que o de maravilhas tem um particular. Milagre é tipo assim, Deus cura uma pessoa de câncer. É um impossível, né? Porque ela estava condenada a morrer e foi curada por Deus. Esse é o milagre. E o dom de maravilhas é tipo assim, Deus faz a perna dele crescer aí. Aí isso é o dom de maravilha. Esse é o dom de maravilha. E o dom de milagre é a cura do câncer. É a cura do câncer. Todos os dois são uma situação tremenda, né?
mas a minha perna crescer, eu acho que vocês corriam tudo dentro daquele corriam, não? A gente ia ficar feliz, né? Rapaz, eu acho que Olha essa como mulher eu corria. saí. Nem eu não. Olha, não. Estamos felizes ainda. Vocês vendo a minha perna crescer aqui? E ficar mais melhor para escutar quando da glória. Tá certo, eu acredito. Nada mais, nada menos, porque as maravilhas de Deus é algo de quando você prega a palavra e crê piamente, 100%, sem duvidar, aí ora e as maravilhas acontecem. O sobrenatural acontece, o impossível acontece, o improvável acontece. Quem vai ler? Fiz uma campanha na igreja que era do cálice. Igreja do Cálice? O cálice na campanha. Ah, tá. Uhum. Aí eu tava com os filhos no ovário. Sei. Aí eu sei que eu não tinha café, quando ele acabou, que quando eu fiz a ultrassom, tinha acabado o cisto. Jesus é o mesmo. Jesus não mudou, não. Jesus vai mudar de hoje do mesmo jeito. Eu só tenho um ovário só. Eu tava É, com né? falha de perder, né? Só tenho. Jesus faz milagre do mesmo jeito. Fiquei tão feliz. Não Tô vendo isso. é, Quero matar um cara. Ô, irmãos, a gente está falando de milagres. Eu não sei quem lembra aqui que eu pedi oração por uma irmã que estava com câncer na tireoide. Alguém lembra aqui? Lembra? Já curou? Foi curada. Glória a Deus. Ela fez o primeiro exame e tinha dado câncer, já no nível 5, Que é o maior. que é o maior nível. E aí ela recebeu ontem o resultado, ela fez a biópsia do resultado e deu benigno. Glória a Deus. Então o médico disse que não tem câncer nenhum. Jesus é lindo. Jesus continua fazendo. Dons relacionados à expressão vocal. Uhum. No dia de Pentecostes, a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito cumpriu-se. Os cristãos estão começando a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aí vem primeiro a profecia. O dom de profecia capacita o cristão a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Assim, não se trata de um sermão previamente preparado, aquele que a gente prepara, para ser pregado, mas uma mensagem direta da parte de Deus. Profecia significa, literalmente, falar como representante, neste caso, falar em nome de Deus. Entendeu? Interessante. Aí chega ela na igreja, chega a irmã Fátima na igreja, chega a Gilvânia na igreja, aí o pregador está pregando aqui, aí daqui a pouco ele para, aí diz, a senhora aí, cabelo amarelo, Deus está me dizendo que o que a senhora pediu hoje no seu carro, com a questão daquela causa da justiça, que a senhora perdeu as esperanças, ele vai resolver nesses dias. Quem falou para ele? Ninguém. Só a senhora sabia. Aí o pregador, usado por Deus, fala isso para ela. Por que Deus faz isso? Porque quando ela pediu no quarto dela lá, foi com sinceridade. Foi com fé. Senhor, fala comigo. Ela percebeu que foi com fé. Aí Deus percebeu que foi com fé. E usou o pregador, que não sabe quem é, ela nunca viu, para falar isso. Você entendeu? Isso é profecia. Entendeu, José? Quase.
Quase. Quase entender, né? Vou lhe explicar melhor. Quase entendi, cara. Você está na sua casa. Aí você diz, Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo devido a um problema de saúde que o meu filho tem. E eu queria que ele fosse curado. Você falou para você. Eu não sei, ele não sabe, ninguém sabe. Quando você chega aqui, aí o pregador está pregando, não, mas a senhora aí de casaco rosa. Quem deu? A senhora mesmo. Deus disse, aquele pedido que a senhora pediu para o seu filho, que ele está doente. E ninguém sabe, Deus não está curando ele. Mas como ele sabe se ninguém está sabendo? Foi o que Deus viu, o seu pedido com sinceridade, com fé na sua casa e usou o pregador para falar com você. E às vezes não é nem pregador, é o irmão, é a irmã. Aconteceu, pastor, comigo aqui já. Foi, né? Desse jeito. Estamos aonde? Variedade de língua. Variedade de línguas. Falei? Leia, irmão. O dom de variedade de língua pressupõe a comunicação do cristão com Deus, sob a influência direta do Espírito Santo, resultado de uma oração, louvor, uma ação de graça ou ação de graça em variados tipos de língua, para que sirva ao seu propósito as manifestações espirituais, sobre a forma do dom de língua. Precisa ser interpretada, pois o que fala em língua a si mesmo edifica, porém o outro fica sem entendimento. O cristão, o crente, a igreja evangélica, eu acho que o seu Adeildo já ouviu falar isso. Você já ouviu dizer que os crentes falam uma língua que eu não entendo? Já ouviu falar isso, né? Quando Deus usa alguém especificamente com variedade de língua ou com uma língua que a gente